Bom, meus amigos, vídeo rápido, respondendo uma dúvida que surgiu hoje aqui no consultório. Foi uma sugestão de um dos meus pacientes. Doutor, por que você não faz um vídeo explicando para outros pacientes, para outros homens que acabaram de passar por uma cirurgia de próstata, quais são as informações importantes no laudo da biópsia, que a gente chama de laudo anatomopatológico, né? Quando a próstata do paciente é removida, ela é removida junto com os gânglios. E vem uma série de informações ali, uma sopa de letras que ele falou, olha, eu fiquei muito confuso, eu não conseguia interpretar, eu não sabia o que era bom, o que era ruim. E aí eu peguei o laudo de anatomopatologia dele e vou mostrar aqui para vocês como que nós médicos, quais são as informações importantes ali, o que você pode perguntar para o seu médico durante a consulta para entender um pouco mais sobre o que vem depois, né? Porque essa informação da análise da próstata que foi retirada, ela é importante para responder a pergunta: qual é a chance do câncer voltar? Qual é a chance de você fazer radioterapia? Né? Qual a chance de existirem células da doença ainda alojadas ao redor de onde era a sua próstata? Então, isso são informações que vão ser muito valiosas para você entender o seu risco futuro. Então, eu espero, nesses próximos minutos, ajudar vocês a chegarem mais preparados na sua consulta. Tema: câncer de próstata, entendendo o resultado após a cirurgia, voltada para pacientes. Bom, antes de mais nada, aqui agradecer aos comentários dos nossos vídeos. É muito importante que vocês mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas. E o Glênio comentou no vídeo sobre biópsia nem sempre é câncer. Ele fala: boa didática oral acompanhada pela representação visual faz uma diferença extraordinária entre os médicos. Parabéns, Glênio. Eu que agradeço aí a sua audiência, eu agradeço também o seu comentário, isso estimula a gente a cada vez fazer mais vídeos aí que são educativos. Para você que quer assistir esse vídeo, que calma, biópsia nem sempre é câncer, basta escanear aqui esse código de barras e pular direto para o vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e caso você não queira assistir esse vídeo por completo, aqui embaixo na descrição tem o nosso contato da clínica e também tem os pontos importantes desse conteúdo que eu vou falar em instantes. Então você pode pular direto para a parte que lhe interessa e fica mais fácil a navegação nesse vídeo. Bom, então chegou lá, você voltou no seu médico e recebeu esse papelzinho aqui, né, escrito análise anatomopatológica. A primeira parte desse laudo aqui, tá? Então você vai ver que tem vários blocos. Tem a descrição visível da peça cirúrgica que foi retirada e depois vai ter uma análise no microscópio. Tá? Eu vou dar um zoom aqui nisso. Então, o primeiro bloco vem a identificação. Então, você vai ver lá a identificação, o nome do paciente, o nome do seu médico. Então, aqui, ó, vou voltar. Então, aqui, ó, em azul, eu, claro, ocultei o nome aqui do paciente, o hospital que o paciente foi operado, o médico aqui que sou eu, Dr. Bruno Benigno, e vem exame anatomopatológico, material ID, que é a identificação desse laudo de biópsia. E aqui vem uma primeira descrição, tudo que foi enviado. Nesse caso foi a próstata, vesículas seminais, a ampliação das margens, significa um tecido ao redor da próstata que estava inflamado, ampliação da margem lateral esquerda e aqui os gânglios, né, que nós chamamos de linfadenectomia. Calma, esse nome significa a retirada dos gânglios, popularmente conhecidos como ínguas, que ficam ao redor da próstata, de todos os órgãos, na verdade. E foram retirados, no caso desse nosso paciente, 3 áreas diferentes de cada lado da próstata. E normalmente nós retiramos apenas uma área, mas como a doença dele na biópsia era mais agressiva, nós fizemos um esvaziamento pélvico dos gânglios estendida, alargada. Então essa é a primeira parte do laudo. Próxima parte do laudo. Calma, tem muita informação, eu vou destrinchar para vocês. Então, vamos focar nessa primeira parte aqui, nesse primeiro bloco. Então, no caso do nosso paciente, vai estar escrito próstata. Então, produto de retirada radical da próstata, vesículas seminais e ductos deferentes. A próstata do nosso paciente pesou 52 gramas, então aqui vem o peso. E aqui ele vai fazer uma série de descrições. Essa descrição ela é importante caso você tem alguma alteração no contorno, na forma da próstata, se houve ou não alguma ruptura grosseira da cápsula. Então tudo isso já pode ser visto nessa primeira parte do laudo. Então a gente vê aqui que essa próstata ela está lisa, ó, as margens circunferenciais da peça foram imediatamente identificadas. Então ele descreve o método como esse tecido foi avaliado. Aqui embaixo vocês estão vendo essa sopa de letras, então todo laudo de biópsia tem essa sopa de letrinhos. Não se preocupe, essa informação ela não é importante para você e nem é importante
para nós, para o cirurgião, mas sim para o patologista, porque ele tem que identificar cada área da próstata que foi analisada. Porque se no futuro a gente precisar revisar uma área específica, fica mais fácil identificar essa área através dessas letras. Então é assim que é feita essa identificação. Bom, no caso do meu paciente, nós mandamos no total aproximadamente 10 áreas diferentes. A área 2 foi a ampliação da margem, a área 3 foi a ampliação da margem lateral e aqui os gânglios, linfadenectomia ilíaca interna direita. Então, em cada parte desse laudo tem a descrição de tudo que foi enviado. Bom, voltando agora para a parte seguinte da análise anatomopatológica, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é anatomopatológico. Bom, feito essa análise, quero só mostrar aqui de uma outra forma. Eu acho que não está aparecendo aqui, só um minuto. Deixa eu dar um zoom out. Eu acho que aqui vai dar. Ah, tá aqui, ó. Análise em conjunta. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Essa aqui é a parte número 2. Acho que só desconfigurou um pouquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, ó, então vejam aqui essa parte, tá? Essa parte aqui a gente chama de o diagnóstico final, né? Então, ainda antes dessa parte do diagnóstico final, tem a descrição de todas as áreas, como eu comentei: ilíaca externa direita, obturatória direita, linfadenectomia ilíaca interna esquerda, linfadenectomia ilíaca externa esquerda, obturatória esquerda e a gordura que fica ao redor da bexiga. Tudo isso foi mandado. Então vejam aqui o que nós identificamos: o diagnóstico, né? Então veio produto de prostatectomia radical. Adenocarcinoma, então confirmou que era um câncer de próstata. Usual significa que é o câncer de próstata mais frequente. E veio uma agressividade 9. Lembra que essa agressividade ela vai até 10. Então, esse era um tumor extremamente agressivo, né? Com um grau de velocidade de reprodução dessa célula 5. Isso é o grau máximo. Então, a gente sabe que é uma doença que, se não fosse tratada, certamente ia crescer em pouco tempo e ia causar um problema sério para esse paciente. Outro ponto importante, uma porcentagem, vejam que o Gleason ele é dado pela somatória dos 2 principais padrões de câncer dentro da próstata. No caso desse paciente foi o padrão 4 mais áreas de agressividade 5, que é o mais agressivo, e a somatória dá 9. E o patologista, o médico que libera esse laudo, ele me fala qual a proporção entre o padrão de agressividade 4 e a proporção de agressividade 5. Portanto, nesse caso, 10% do câncer tinha a agressividade de velocidade de reprodução das células máxima. E 90% tinha o padrão 4. Isso é bom. Por que é bom? Porque não predominava o tumor super agressivo. Apenas 10% desse tumor tinha a agressividade, a velocidade de multiplicação máxima. Isso é prognóstico. Quanto menor esse número, melhor. Outra coisa, presença de morfologia glandular cribiforme. O que significa isso? Quando você olhar isso no seu laudo, significa que a forma com que as glândulas e o tecido do câncer se apresenta no microscópio não é uma forma bonitinha, como se fossem canudinhos, né? Glândulas tubulares, e sim se apresentam espalhadas, como se fosse um crivo, né? Então a gente chama de forma de crivo ou cribiforme, como se fosse um emaranhado de células. Isso denota maior agressividade, porque, ora, o tumor não é capaz de formar uma arquitetura anatômica, uma arquitetura normal. Portanto, aquelas células são extremamente desorganizadas, sem sincronia, portanto, mais agressivas, com maior risco de uma metástase. Próximo item aqui, ó, carcinoma intraductal. O que é o carcinoma intraductal? O carcinoma intraductal ele é uma variante do câncer de próstata. O que a gente chama? Ele é um adenocarcinoma, só que ele é uma variante. E esse intraductal ele tem uma característica de infiltrar profundamente lá na parte mais profunda da glândula. Cada glândula, cada próstata, ela é como se fosse um cacho de uva no microscópio. Você olha, ela é um emaranhado, parece vários alvéolos, né? Várias uvas, cachinhos de uvas. E quando você vê o carcinoma intraductal, a gente sabe que é uma forma mais agressiva e ele é um marcador de um prognóstico mais preocupante. Mas ainda assim tem cura, tá? Muito importante deixar claro isso para você. Próxima informação importante, localização do tumor. Nesse caso, era um tumor bilateral, tá? E o nódulo principal, ele tinha um tamanho de 1,7 centímetros. Era um nódulo pequeno, tá? Nódulo pequeno e que envolvia, olha, porcentagem do tecido prostático envolvido, 3%.
Essa informação é crucial. Por quê? Você imagina, esse tumor era um tumor muito agressivo, mas ele tinha comprometido apenas 3% do volume da próstata. Então, embora ele seja muito agressivo, mas ele não teve tempo de crescer e infiltrar completamente a próstata. Então, isso é um prognóstico melhor. Então, quanto menor o volume do câncer dentro da sua próstata, menor a chance dele ter dado metástases. Então, esse paciente tem questões negativas, um Gleason 9. Questão positiva é um Gleason 9, mas com apenas 10% de padrão 5. Então, uma coisa vai equilibrando a outra. Um item ruim, presença de glândula cribiforme, isso aqui é ruim. Carcinoma intraductal, isso aqui é ruim. Localização do nódulo no ápice, isso aqui não muda muito o prognóstico. Porcentagem do tumor envolvendo a próstata, apenas 3%. Volume total do tumor, 1,2 cc. cc é 1 centímetro cúbico, né? Então, 1,2 ml. Tumorzinho pequeno. Invasão dos nervos de dentro da próstata, presentes. Eu vou explicar para vocês. Quando um câncer ele tenta infiltrar os tecidos, existem 3 formas de um câncer se disseminar. Invadindo os nervos dentro do tecido. 2, invadindo os vasos linfáticos. E 3, invadindo os vasos sanguíneos. Quando essas 3 características estão presentes, o tumor é mais agressivo. Quando nenhuma delas está presente, o tumor é menos agressivo. No caso desse nosso paciente, ele tinha sim invasão perineural. Tá? Isso é um dado importante. Mas o lado bom é que ele não tinha invasão dos vasos linfáticos. Aqui, ó, invasão angiolinfática não detectada. Tá? Então, isso para a gente já é um alívio, né? Saber que ele não tinha invasão dos vasos linfáticos. Isso confere para esse paciente um prognóstico melhor no futuro e menor chance de ter que fazer uma radioterapia. Bom, vamos seguindo aqui. Ó. Extensão neoplásica, ou seja, extensão do câncer para fora da próstata. Nesse caso, não detectada. Significa isso? O tumor era pequeno, agressivo, mas estava só dentro da próstata, não tinha rompido a cápsula. Outro ponto, invasão da bexiga, do colo da bexiga, não detectada. Isso é bom. Invasão das vesículas seminais, não detectada, isso também é bom. Invasão dos ductos deferentes, não detectada, isso também é bom. E aqui é o trabalho do cirurgião, né? As margens cirúrgicas. Nesse caso do nosso paciente, as margens cirúrgicas foram livres, o que significa que foi possível retirar a próstata, mas uma camada fina de tecido ao redor, e nessa camada fina, que a gente chama de margem, não havia tumor, não havia o tumor comprometendo ali. Às vezes isso não é possível, isso pode acontecer em até 20 a 30% das vezes, que é quando o cirurgião tira a próstata, tira a margem, mas o tumor está ali na margem, então a gente chama de margem positiva. Quando acontece isso, aumenta o risco de você precisar fazer uma radioterapia no pós-operatório. Efeito do tratamento não detectado. O que é isso? Homens que já fizeram radioterapia para tratar câncer de próstata e a doença volta e a gente vai lá fazer a cirurgia para retirar essa próstata que já recebeu a radioterapia, eles podem ter o efeito da radioterapia. Então, isso pode ser visto no microscópio. No caso do nosso paciente, ele não tinha feito a rádio, então a gente não vai ver esse efeito. Outro ponto aqui importante, os linfonodos. Essa aqui talvez seja essa é uma das informações mais importantes. Né? Então, ausência de metástases em 38 linfonodos. Então, eu retirei nesse caso 38 linfonodos. É uma quantidade muito grande. Né? Normalmente, numa cirurgia sem a retirada estendida dos gânglios, se retira 4 a 6 gânglios. Nesse caso aqui, eu tirei 38 gânglios. Fiz uma bela limpeza ali ao redor da próstata e, felizmente, nenhum desses gânglios veio comprometido com metástases do câncer de próstata, o que é ótimo. Bom, esse é o fim do laudo, tá? Então eu diria, aí você me pergunta, tá, o que a gente vai fazer com todas essas informações aqui agora? Bom, isso já foi pensado, para isso existe uma calculadora de risco. Eu uso muito, existem várias, mas essa aqui é digamos, a mais renomada, a mais respeitada de todas, que é de um hospital norte-americano em Nova York, que é o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é um centro de referência de tratamento mundial do câncer. E eles publicaram, alguns anos atrás, uma ferramenta, que é essa que você pode escanear aqui o código de barras, e que toda vez que o cirurgião opera o paciente, nós vamos recorrer a essa ferramenta para calcular o risco de recorrência da doença. Eu já tomei a liberdade aqui, antes dessa apresentação, de lançar os dados do meu paciente aqui nessa calculadora. Então, o site está em inglês. Se você tem dificuldade, alguma limitação em ler em inglês, você pode traduzir pelo próprio navegador, o Google traduz para você. Tá? E aqui eu coloquei os dados
desse meu paciente. Primeira pergunta, ele fez bloqueador de testosterona antes da cirurgia? Nesse caso, não. Ele fez radioterapia antes da cirurgia? Eu marquei não. Próxima pergunta, vamos descendo aqui. Qual era o PSA do paciente antes da cirurgia? 4. Qual que era a idade do paciente? Então, porque é um paciente extremamente jovem, 43 anos apenas, então um paciente muito jovem. Inclusive, isso é um tema de outro vídeo, né? Pacientes com menos de 50 anos tem que fazer um teste genético, porque é possível que ele tenha alguma mutação genética que tornou mais propenso a desenvolver o câncer de próstata tão jovem. Vamos lá. Quanto tempo se passou desde a sua cirurgia até o momento atual? 2 meses. Qual era o Gleason na cirurgia? Lembra que vem essa informação? Eram 4 mais 5? Então a gente põe essa informação aqui. Quais foram os detalhes da análise da próstata? Aquelas informações que eu acabei de falar para você. Olha aqui a primeira pergunta. Margens positivas, margens cirúrgicas positivas? No caso dele, não. Tinha extensão para fora da próstata? Nesse caso, não. O câncer estava presente nas vesículas seminais? Não. Havia presença de câncer nos gânglios pélvicos? Não. E qual era o estágio em que a doença foi descoberta? Aqui chama-se T1A. T1A significa que ele não tinha um nódulo duro antes da cirurgia na próstata. E aqui ele vai perguntar também à calculadora como era a sua biópsia antes da cirurgia. Então, esse paciente era um 4 mais 4, ele era 8. E na cirurgia a gente identificou que, na verdade, ele era 4 mais 5. Bom, feito isso, a gente põe aqui calcular e vocês vão ver agora aqui o risco desse paciente. Então, vamos interpretar junto isso aqui. Então, após a cirurgia radical, os resultados desse paciente. Qual é a probabilidade desse paciente estar livre de recorrência, ou seja, o PSA dele está controlado alguns anos depois da cirurgia? Após 2 anos, ele tem 82% de chance de estar com o PSA zerado, está tudo bem. Mas você pode olhar do outro lado. Ele tem aqui, na somatória, 82% de chance de estar livre, mas ele tem 18% de chance de precisar fazer radioterapia nos próximos 2 anos. Em 5 anos, já sobe essa chance dele estar livre de radioterapia, já diminui para 63%. E em 10 anos, ele tem uma chance de 45% de estar curado e não precisar fazer radioterapia. Você pode olhar isso da outra forma. Doutor Bruno, então quer dizer que a minha chance de fazer radioterapia em algum momento nos próximos 10 anos é de 55%? No caso desse paciente é. Quer dizer que ele vai fazer radioterapia? Não, não quer dizer. Ele pode pertencer ao grupo desses pacientes aqui, dos 45% que vai ficar curado após uma cirurgia como essa. E esses números eles vão variar de paciente para paciente, conforme nós vamos lançando essas informações ali na calculadora que eu acabei de mostrar para vocês. E qual a chance dele estar vivo em 15 anos e não ter morrido do câncer de próstata? De não ter morrido? 95%. Então você pode olhar também essa conta da outra forma. Existe 5% de risco desse paciente, infelizmente, perder a vida por conta do câncer de próstata, ou seja, uma alta taxa de cura, uma boa expectativa de sobrevivência, mesmo o tumor sendo de alta agressividade. Por quê? Porque foi descoberto no início. Porque o tumor tinha baixo volume, o padrão 5 era um padrão que não predominava, ele não tinha invasão angiolinfática, ele não tinha invasão dos vasos linfáticos, não tinha invasão dos vasos sanguíneos, ele não tinha linfonodos comprometidos. Então, apesar do tumor ser muito agressivo nesse caso, mas foi descoberto no início. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês aqui e mostrar que essa avaliação do pós-operatório ela é tão importante, obviamente, quanto a avaliação do pré-operatório. Então, e o médico ter essas ferramentas à sua disposição para poder orientar melhor o paciente, prepará-lo, para saber qual o risco de você precisar fazer uma radioterapia, quais são as suas chances de cura, essas ferramentas me ajudaram também no pré-operatório, porque eu fiz alguns cálculos. Então eu já sabia que era um paciente que precisava fazer uma retirada ampla dos gânglios, então fazer uma cirurgia realmente com intenção curativa. Eu espero realmente que essas informações tenham ajudado você. Espero que você que tenha passado por uma cirurgia, ou mesmo que vá passar por uma cirurgia de próstata, consiga chegar na sua consulta com o seu médico melhor informado e
consiga tomar decisões mais informadas a respeito do seu tratamento. No caso desse nosso paciente, a cirurgia, graças a Deus, correu tudo bem. Nós fizemos com a técnica robótica, ele recebeu alta no outro dia, já voltou comigo agora para retirar a sonda, se sente bem, tem um período agora, uma jornada de recuperação, que ele vai recuperar, tenho certeza que vai passar por essa fase muito rápido, por ser um paciente jovem. E agora a gente seguiu o acompanhamento a cada 3 meses, fazendo o PSA, mas isso é um tema para outro vídeo. Então, eu vou pedir para você deixar aqui as suas perguntas, deixar seus comentários. Se você passou por uma experiência como essa e você quiser comentar, compartilhar com outras pessoas, o lugar é aqui. Pode mandar suas mensagens, a gente vai ler todas com muito carinho e com muita atenção. Espero que essas informações aí tenham ajudado a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.